Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a esse vídeo. Meu nome é Caio Lamas, eu sou professor universitário, pesquisador de audiovisual, mas hoje eu estou aqui para falar sobre outro assunto com vocês. Eu, faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, aprendi a fazer massas artesanais com a minha avó. A minha avó cozinha, ela faz massa fettuccine já há um tempo, e eu aprendi com ela e comecei a fazer massa primeiramente utilizando a máquina dela, com a instrução dela. Depois eu acabei ganhando uma máquina de macarrão aqui para mim e comecei a fazer outras vezes, várias vezes na verdade. Fiz para vários amigos aqui que vieram aqui para minha casa. E depois de um tempo, assim, né, eu comecei a trabalhar numa produtora de marketing digital, comecei a editar vídeos voltados para YouTube, né, e fiquei pensando, por que não fazer um vídeo sobre isso? Sobre o processo de fazer a massa. Então a ideia aqui é um vídeo introdutório, em que eu vou explicar um pouquinho para vocês o processo que eu uso, como que eu faço a massa. Então toda a parte de preparação, os ingredientes, a questão da secagem, enfim, dá uma geral sobre como fazer uma massa caseira. Eu acho um tópico, um assunto bem interessante. A massa caseira, em geral, ela tem um gosto, ela é bem mais gostosa que a massa industrial, né? Aquela que a gente compra pronta. Né? Ela tem um gosto diferente, uma textura diferente. Então a ideia é mostrar esse processo para vocês. Como que eu faço a minha massa. E de repente, se interessar, de repente outros assuntos da culinária, outros tipos de massa, outros tipos de molho, de repente, né? A gente pode abordar vários temas dentro desse canal. Então, antes de começar, peço para que vocês, caso esse assunto e esse vídeo agrade a vocês, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você dá um sinal para mim de que vale a pena produzir mais desse conteúdo. Tá legal? Vamos começar então aqui agora. Uma coisa interessante, quando a gente vai falar de massa, é que os ingredientes que a gente utiliza são muito simples. Isso eu acho uma das coisas mais fascinantes a respeito de você fazer a própria massa. Quais que são os ingredientes? Basicamente, ovos e farinha. Não é o único tipo de receita. Eu já vi vídeos e já ouvi falar de receitas, por exemplo, que não vão ovo, existem. Ou receitas em que você não usa farinha tradicional, como a gente está acostumado. Tem pessoas que tem receita até que eu já ouvi falar, receita com pão amanhecido. As pessoas trituram o pão e usam como farinha, tá? Então, enfim, não é o único jeito de fazer massa. Tá? É o jeito que eu sei fazer e é o jeito mais, arrisco dizer que é o jeito mais difundido também. Tá? Isso você encontra mais chefes falando e é mais comum encontrar essa questão da farinha com ovo. Né? Vai um pouquinho também de óleo, um pouquinho de água, mas principalmente é a farinha e o ovo. E aí tem a questão da proporção. Quanto que você vai usar de farinha, quanto que você vai usar de ovo. Né? A farinha, geralmente eu uso 100 gramas de farinha para uma pessoa. Então, se você vai pensar em 3 pessoas, como é o meu caso aqui, eu estou cozinhando aqui para mais 2 pessoas que estão acompanhando essa gravação, e mais eu, então são 3 pessoas. Geralmente eu conto 100 gramas por pessoa. Isso dá aí, quando você vai cozinhar a massa no final, dá o dobro disso. Então, as 100 gramas viram 200 gramas. Mais ou menos, não é uma coisa exatamente científica, precisa, exata, mas é para ter uma ideia, né? Geralmente, isso sem contar que a massa é acompanhada de outras coisas. Você geralmente come com uma salada, com uma carne, né? Com algum outro acompanhamento. Né? Então, por aí, 100 gramas. E aí, as 100 gramas de farinha, tem a questão do ovo. 100 gramas de farinha para um ovo grande. E aí tem a questão do tamanho do seu ovo. A gente vai ver aqui, quando eu misturar esses ingredientes, que nem sempre isso corresponde. Tá? Se você tem um ovo que é menor, você não usa um ovo menor para 100 gramas de farinha, você vai usar um pouco mais que isso. Então, como eu estou aqui com ovos que não são os grandes, não é ovo grande, não é? Eu estou usando para cá 300 gramas de farinha para 3 pessoas, e em vez de 3 ovos, eu estou usando 4 ovos, tá? Porque são ovos menores. Se você está com ovos maiores, é um ovo grandão para 100 gramas de farinha. Bom, então eu estou aqui com os ovos, eu vou
Tem vários jeitos também de fazer isso. Eu aprendi desse jeito. Junta aqui nesse prato. Eu vou mexer ele como se fosse fazer um omelete mesmo, né? Fazer uma massa dos ovos. Eu já vi chefes italianos, em alguns vídeos, jogando os ovos no meio da farinha mesmo. Tá? Mas eu aprendi assim. Fazer separado. E depois que tá mais ou menos homogêneo, eu vou aqui e eu vou jogar aqui no meio da farinha, que já está pesada. Tá com o peso adequado. Daí, eu ainda vou para cá e vou pegar uma colherzinha de óleo. Não é muita coisa, tá? O óleo é um detalhe, mas ele ajuda a dar liga do ovo com a farinha. Uma colher, entre 1 e 2 colheres, tá bom. Tá? Um pouquinho de sal. Não precisa ser muito também, depende do seu gosto. Primeiro, eu vou com uma colher e eu vou misturar para dar o primeiro ponto. E essa parte é bem interessante, porque a gente vai fazer com que, aos poucos, com que a farinha e o ovo se juntem, virem uma coisa só. Né? Essa é uma parte muito interessante dessa receita, porque é isso, farinha é uma coisa, ovo é outra. Mas quando elas se juntam, elas viram algo completamente diferente, que é a massa. Né? Então eu vou aqui primeiro dando essa mexida, e depois eu vou com a mão. Né? E aí não tem jeito, gente, é com a mão mesmo, a mão na massa. Essa ideia, essa expressão é exatamente isso. Né? Recomendo que vocês não tenham unha grande, porque unha grande é um problemão. Fica tudo sujo a mão, né? Então, assim, o ideal é você, ó, vir pra cá e você vai começando a juntar a massa. Né? Juntar os ingredientes de um jeito que eles virem aqui. Tá vendo? Conforme você vai apertando, você vai dando a liga da massa. Então, vejam aqui, eu tô... E aí tem uma coisa, ó, se vocês perceberem, ó, tá tudo grudando na minha mão, se vocês virem aqui, né? Este ponto, veja só, no que eu faço aqui, ó, já tá virando uma coisa só, tá? Mas, ó, tem esses cantos da massa aqui que estão ainda brancos, né? Não tá exatamente legal. Você pega aqui, esse é um ponto que é um ponto delicado. Você tem que sentir se isto aqui, se este corpo da massa está coeso, se ela é uma coisa só, né? E às vezes, dependendo, por exemplo, aqui eu tô achando, ó, que tem todo esse canto aqui de trás que não tá dando liga. Quando não dá liga, quando não junta, quer dizer que precisa de mais ovo, tá? Precisa de mais umidade para não ficar uma farinha, não ficar farinha aqui. Então eu vou pegar e eu vou colocar mais um ovo aqui, tá? Deixa eu então aqui bater. A mão ficar imunda, é assim mesmo. Por isso que a unha grande é horrível, não tem condição, tá? Então eu vou pegar aqui mais um ovo. Quer dizer, primeiro eu vou lavar minha mão para tirar um pouco da sujeira. Bom, aqui eu já acabei de bater mais um ovo. Eu vou jogar aqui em cima. Né? Então aqui. E eu vou ver agora como que tá essa massa aqui. Deixa eu primeiro enxugar a mão. Isso aqui é importante. Né? E lá vou eu de novo com a mão na massa aqui. Para ver se isso aqui vira uma coisa só. A questão aqui é o seguinte, não pode ficar nem muito seco, tá? Porque aí fica essa coisa, não vira um corpo coeso, não é? Mas também não pode ficar muito úmido, tá, gente? Como que eu sei se tá muito úmido? Se começa a grudar muito na mão. A massa ela não pode grudar na mão, tá? Ela tem que soltar da mão, tá? Então, o que eu estou percebendo, vejam só como é que com esse ovo aqui, ele ficou muito úmido, tá? Então, esta parte é uma parte realmente
um pouco delicada, porque você tem que saber exatamente, ó, se minha mão, ela tá muito grudento, tá muito úmido aqui. Então eu preciso jogar mais farinha. Eu vou jogar um pouquinho mais de farinha e assim por diante. Eu vou jogando farinha, vou jogando ovo, até um instante em que eu vejo que fazendo, juntando as duas coisas, tá vendo? Isso tá melhor. Agora, tá vendo? Com esse mais de farinha que eu coloquei, acabei de colocar, está melhor. Tá? Ó. E aí, para completar, depois que você faz isso, vem uma parte que é muito importante, tá? Ó, eu fazendo aqui, eu já senti que tá melhor, ela não tá nem muito úmida, nem muito seca, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sovar a massa. Cadê? Eu já tô sovando, né? Mas eu vou fazer agora uma coisa um pouquinho mais forte. Eu vou pegar aqui e eu vou jogar para essa tábua aqui de madeira. Fui aqui, peguei aqui, né? E a gente faz assim, ó. Faz assim mesmo. Tá? Vejam que aqui, ó, ele já tá... O que que é isso? Estou empurrando, ó, de um jeito... Por quê? Eu quero que fique um corpo coeso aqui, né? Uma coisa só. Tem umas partes aqui que estão um pouquinho quebradinhas ainda. Eu vou até cortar isso aqui, que tá muito grande. E aí fica... Tá vendo, ó? Vai fazendo aqui. Até que você vê, ó. O ideal mesmo, tá, gente? É ter uma tábua um pouquinho maior que essa, tá? Essa tábua tá pequenininha. Mas ela serve ainda assim, para fazer uma... Percebe, né? Sempre é isso, sempre essa proporção de farinha com ovo. E como que tá vendo, ó? Agora já tá com... Ó que diferença, né? Isso eu acho uma coisa muito legal. Fazer a massa. Ela vira uma coisa só. Tá? Quando a gente jogar essa massa aqui na máquina, a máquina vai completar o trabalho de juntar a farinha e o ovo e transformar isso numa coisa só. Bom, uma vez que eu já sovei a massa e deixei ela bem homogênea, né, entre um tom não tão úmido e também não tão seco, né, peguei aqui e eu cortei em algumas tiras menores, né, e vou agora passar na máquina. A primeira parte é o seguinte, a gente vai achatar esse bolo da massa para ficar uma coisa, afinal de contas, fina, né? Então eu vou para cá e eu vou ajustar a máquina ela tem diferentes graus aqui, tá? Nessa parte. Eu vou começar com o grau 0. Tá? Por quê? Porque é o grau mais largo que tem para pegar esse bolo de massa que está mais grossa. Tá? Dá para fazer assim a máquina? Dá, tá? Tem outros jeitos. Se você pegar, tem vídeos na internet que você vê aquelas nonas com aquele rolo de macarrão grande, amassando aquela massa, né? Que fica aquela coisa gigante na mesa. Dá para fazer, tá? Óbvio, né? As pessoas faziam macarrão antes de ter máquina. Mas a máquina facilita o trabalho, tá? Então eu vou pegar aqui e eu vou achatar esse bolo de massa para ficar uma coisa fina, tá? Eu vou aqui, ajustei no 0, tá? Vou para cá e vou, ó. Tem essa manivela aqui e eu vou fazer de um jeito, ó, até que ela encaixe, tá vendo? Ó. E fique isso aqui. A alavanca acabou de sair da máquina, normal, tá vendo? Ela vira uma coisa mais fina, tá? Uma vez feito isso, vou até passar mais uma vez aqui, tá? Vou ajustar aqui um pouquinho melhor essa distância aqui da máquina. E aqui vai para trás. Foi. E aí, uma vez que a gente já fez no 0, a gente vai aumentando o número. Ela vai ficando mais restrita. Vai achatando cada vez mais. Então, ó. Aqui eu vou no 1.
Ó, ela vai achatando. 2, tá? E vou fazendo até o 6, tá, gente? Pelo menos, ó. Fica isso aqui. 3, tá? Sempre se lembrem, quando vocês estão mexendo aqui, de ir sentindo a umidade, tá? A massa não pode ficar grudando na mão. Ela tem que... Não pode ser nem tão seca, nem tão úmida. Ela tem que ficar, ó. Tá vendo? E vai virando aquela massa mais comprida, né? Ó. Ela vai ficando mais larga, tá? Então, o trabalho de juntar a farinha com o ovo, a máquina ajuda você, né? Você fez com a mão, você sovou a massa, mas a máquina completa o trabalho, tá vendo? Fica essa massa grandona aqui, ó. Se for ver. Até que eu deixei no 6. Esse processo é bem mecânico mesmo, né? E é um tanto trabalhoso mesmo, porque você vai ver quanto mais peso de farinha, evidentemente, mais você tem que girar a máquina para deixar essa massa fina. Né? Olha só, então a gente fez essas etapas do 0 até o 6. É importante frisar que não dá para jogar direto no 6, porque o 6 é muito fininho, ele é bem estreito. E não vai passar, né? Pensa, isso aqui você tá mexendo um bolo de massa, ela é grossa, né? Então você começa com a máquina mais aberta e você vai fechando ela conforme você vai passando, né? De grau em grau, né? Daí, o que é importante aqui nessa etapa, gente, além de ver essa coisa do coesa da massa, é você, quando vai apalpar aqui, na massa com o dedo, você vê que ela tá fininha, né? Ó, percebe? Ela tá numa espessura que é uma espessura mais adequada. Ó, ela tá bem fininha, né? Não pode ficar muito grosso aqui, senão, né? Senão não vai dar certo, tá? Depois disso, a próxima etapa disso aqui é deixar a massa para secar. Então você vai deixar num varal ou estendido, onde você tiver melhor para isso, né? E você vai esperar a massa secar, porque veja, do jeito que está aqui, ela está ainda tá úmida ainda para você cozinhar a massa, tá? Então eu vou deixar ela para secar aqui. Então vamos lá fazer agora. Eu vou fazer isso com cada uma das partes. A questão aqui também é fazer isso toma tempo mesmo, porque vai ser para cada pedacinho desses da massa, a gente vai esticando ela. Às vezes é bom achatar um pouquinho ela assim com a mão, isso ajuda você a ela entrar, né? Às vezes a massa tá tão grossa que ela não entra na máquina. E se você faz assim, você já ajuda. Bom, uma vez que eu já achatei todos os pedaços da massa e deixei para secar, eu vou esperar até que ela seque, afinal de contas. Ah, quanto tempo, Caio? Na verdade, também para isso não tem uma resposta exata. Depende um pouco do clima, tá? Do clima que você tem aí. Tá mais quente? Tá mais frio? Tá mais úmido? Tá menos úmido? Tá? Eu já cheguei a esperar, por exemplo, 1 hora. E a massa estava super seca, estava ótima. Em outras situações, não. Em outras situações,
eu precisei esperar 2 horas para que a massa ficasse boa, tá? Então eu vou esperar aqui 1 hora, a gente vai dar um tempo e depois eu retorno para vocês. O importante aqui é que, veja, né, quando vocês vão mexer na massa, a gente vai ver depois quando estiver ela pronta, mas ela tem que estar... aí depende se você vai cozinhar na hora ou não, na verdade. Se você for cozinhar na hora, não precisa estar super seca não, tá? Ela pode estar meio úmida, meio mole ainda, tá? Se você quiser deixar para mais tempo, aí você deixa mais seca mesmo. Ela em vez de ficar mole, ela fica mais durinha, como se fosse esse macarrão que você compra pronto, tá? Então depende se você vai cozinhar na hora ou não, tá bom? Então já volto aqui com vocês para mostrar o resultado final depois que ela já secou. Muito bem, depois que a gente deixou a massa secar, tá? A gente vai agora fazer os fios, tá? Então, óbvio, tem várias maneiras de fazer isso. Dá para fazer na faca, né? Tradicionalmente seria feito na faca. Aqui a gente vai fazer na máquina, óbvio, tá? Então, lembrando, repetindo a questão do ponto, né? Nesse caso, como eu vou cozinhar já, tá? Eu não deixei a massa muito seca, tá? Então, se você for reparar aqui, ela tá mais seca do que antes, tá? Passou 1 hora desde que tá seca, tá? Mas ela não está muito seca, tá? Então, vocês vão ver que quando eu cortar os fios, vai ficar um pouco mais mole do que a gente está habituado, tá? Quando vai comprar massa pronta. Geralmente a massa pronta, ela tá muito seca, né? Aquela massa assim bem seca, que é para durar mais tempo mesmo, tá? Aqui a gente vai cozinhar logo, então não vai precisar, tá bom? Então eu vou mudar aqui isso aqui para cá, tá? Vou escolher aqui, essa minha máquina tem dois tamanhos de espessura. Eu vou escolher o tamanho maior, que é para o fettuccine, tá? Que é um pouco mais largo. E vou aqui fazer agora os fios. Então vamos fazer um por um dos pedaços. A gente vai colocar aqui e vai fazendo os fios um por um. Aqui. Tá? É importante, quando vocês fizerem desse jeito que eu estou fazendo, quando não está tão duro, tá? Vocês separarem bem os fios quando vocês forem tirar, porque a tendência deles é grudar um no outro. É ficar uma coisa só, né? Quando ele está mais mole, está mais úmido, ele tem essa tendência, tá? Então, enfim, é preciso ficar atento a esse ponto da massa e não deixar os fios se grudarem um no outro. Se tiver mais seco, é mais difícil de grudar. Eles ficam separados mais fáceis, tá bom? Uma coisa também, vejam, né? O úmido, se está muito úmido, tem um problema de grudar. Se está muito seco, tem problema de quebrar, tá? E não fazer fios muito grandes. Então, o que eu aconselho sempre é um meio termo. Depende se você vai cozinhar na hora ou não, né? Mas você deixar aí fazer um meio termo, nem tão seco assim, né? Mas também nem tão úmido para não grudar. Tem que ficar atento nesse caso aqui para encaixar direito na máquina, né? Às vezes ele é um pouquinho difícil de encaixar. Então o que você pode fazer, por exemplo, aqui não está encaixando, tá? Então você tá um pouco fino essa parte, eu vou tentar do outro lado. Se não, dá para cortar. Deu. Olha isso aqui. Pronto, acabei de fazer todos os fios. Vejam aqui o quanto que deu para fazer de macarrão com 300 gramas, tá? De farinha. A gente vai agora cozinhar, tá? E isso duplica. Tá? Então fica aí em torno de umas 600 gramas para essa quantidade, tá bom? Então daqui vai para a panela com a água já fervendo. E estamos aqui com o macarrão. Eu cozinhei ele, deixei bem pouquinho na água, deixei em torno aí de uns 3 minutos, coisa assim, 3, 4 minutos.
Aí vai depender um pouquinho de como você gosta, né? Se mais al dente ou mais mole, né? Eu fiz uma versão bem simples aqui com manteiga, né? Tem uma folhinha aqui de agrião e queijo ralado parmesão, né? E aí você vai ver que não precisa de muita coisa não para ficar gostoso, viu? E é isso. Bom apetite! Não esquece de curtir e compartilhar, viu?